E aí, pessoal, mais um episódio aqui do Impulso Podcast, o seu podcast aqui em Cork. E eu tô aqui hoje com um cara espetacular, um cara que é engenheiro, mas ele é empresário aqui em Cork também. O cara é do mundo dos business, tem uma mente bem brilhante, já teve alguns cargos corporativos no Brasil, o que trouxe para ele essa bagagem de entender de business, né, de como de fazer gestão das coisas. Tem um olhar clínico e estratégico para muita coisa. A gente tava aqui nos bastidores aqui, eu já tô aqui, olha, gente, esse cara é incrível. Você tem que ter uma perspicaz assim e ser eficiente ali no que você faz e pelo que a gente tava conversando aqui, ele é e muito assim, não tenta entrar não que dá ruim com esse cara. Mas ele tá aqui para contar um pouquinho da história dele e contar um pouquinho da empresa dele também que ele abriu aqui. Ele ajuda bastantes brasileiros, né, que vêm para Cork. Muitos acabam entrando no mundo das bikes, né? Ele tem uma empresa de bike que chama Electric Go. A gente vai detalhar um pouquinho mais. Ô, Iris, cara, eu tô feliz de você estar aqui. Eu que agradeço, É, imagina. Super bem-vindo no episódio de hoje. Espero que você possa inspirar as pessoas, né, com a sua visão de empresário, né, e também compartilhar, né, para as pessoas serem ajudadas, né, com a sua empresa, que você ajuda tantos brasileiros, especialmente quando a pessoa está chegando, né. Mas antes da gente entrar muito no mundo da bike em si, eu faço sempre a pergunta de como é que surgiu Irlanda na sua vida, assim, né? Como é que você veio parar aqui? Só dar um breve, assim, pra galera conhecer um pouquinho mais, assim, do background do Iris. Eu acho que de uma maneira não muito diferente do que muitos têm a intenção de estudar e em algum momento imigrar. Eu pesquisei alguns países na época quando eu já tinha, na realidade, sempre tive o sonho de morar fora do Brasil. Esse sonho ele ficou cada vez mais intenso ali a partir de 2015. Eu entrei na Mary Kay, na época eu já tinha intenção de sair do Brasil, porque eu tinha um grande amigo que era uma referência para mim, que veio para Irlanda, inclusive mora aqui há 17 anos, é diretor em uma companhia aqui na Irlanda. E esse cara sempre foi uma referência profissional para mim. Em algum momento, e aquilo floresceu e eu fiquei cada vez mais, tendo cada vez mais desejo, né, de morar fora, mas não, no início tinha vontade, mas não tinha dinheiro suficiente, vamos dizer assim, porque fica aquele medo de, poxa, vou pedir demissão e pegar as minhas economias e se não der certo, eu acho que todo mundo pensa dessa Passa. forma, Né? passa por isso em algum momento. E eu sempre fui carreirista de empresas, né? Então, empresas corporativas, então tinha cargo já de gerência, coordenação. Então, aquilo pesava muito na hora da decisão, pô, abrir mão desse salário para poder Recomeçar. recomeçar do zero. E quem sabe, né? Se voltar para o Brasil, se eu consigo retomar a mesma faixa de salário. Então, tinha esse medo, porque apesar de hoje ter uma condição mais tranquila financeira, mas sempre precisei ajudar minha família, eu venho de família pobre, então sempre foi uma luta, nada para mim foi de graça, nada foi fácil, não teve lanche de graça na minha vida. Tive sim algumas pessoas muito especiais que passaram Ajudaram pela na minha vida, jornada, que né? me ajudaram nessa jornada, mas nunca foi fácil. E aí veio a parte da pesquisa, né? Quando eu realmente tomei a decisão de sair do Brasil, eu já não estava mais solteiro, já estava com uma pessoa, que é minha esposa atualmente, e eu fiquei, pô, agora eu não sou só eu mais, né? Aí já muda toda a logística. E você já, de cara já tinha pensado na Irlanda? Você já tinha um amigo aqui, né? Então, pensei, mas ainda não tinha certeza. Batido martelo, assim. Você Exato. tava fazendo pesquisa. Pesquisei Malta, é um país lindo que inclusive fui para conhecer. Porém, o custo de entrada é muito maior, eu acho que o dobro ou uma vez e meia o custo de entrada aqui na Irlanda. E a renda também talvez é Renda menor. mais baixa. Tem uma coisa bem interessante em Malta, que eu acho que eu vou até deixar aí para a galera, não sei se todo mundo sabe, mas 90% das empresas de Malta fornecem um visto de trabalho, então é uma oportunidade boa para quem quer imigrar. Pensei na Austrália, mas era um pouco longe, aí tinha a questão da família, né, fuso horário. Eu já morei um ano em Angola, eu acho que a gente não chegou a conversar É. sobre isso, mas morei um ano em Angola, então essa diferença de fuso já pesava naquela época. Então, quando eu pensei na Austrália, isso pesou um pouco. E a minha cachorrinha também, que é minha filha, quando a gente pensou em migrar, tem o processo de entrada no país. E para a Austrália, ela teria que passar 3 meses em quarentena.
em um outro país de classe 1, como eles classificam, que é um país que já está considerado como erradicada o vírus da raiva, né? Então eu precisaria morar no Chile, ou acho que no Canadá, O Brasil não é esse país, não né? não é o Brasil, infelizmente. Aí eu teria que passar esses 3 meses, ou no Chile, ou no Canadá, ou em outro país que eu não lembro agora. Enfim, você tinha que estudar ou fazer o planejamento de todo mundo que tinha que ir e a Exatamente. cachorrinha tava. Exatamente. Aí foi que, de todos os processos, o Você menos. tentou fugir da Irlanda e não Não teve deu. jeito. Não deu. Eu acho que foi o de lá de cima mesmo, É, colocando a mão na frente. Mas aí aconteceu que a Irlanda tem mais facilidade para imigrar e o você processo consegue foi mais. trabalhar, né? E você veio como imigrante mesmo, assim, de estudante, eu falo. Exatamente. Cheguei como fiz todos os perrengues, passei Acomodação, acomodação. primeiro trabalho de kit Primeiro importer, trabalho. cleaner. Meu primeiro trabalho aqui foi em 3 dias. Eu consegui em 3 dias, foi para fazer uma limpeza de piso de uma fábrica, né? Então, no terceiro No... dia aqui, eu iniciei 5 da tarde e saí 4 da manhã. No terceiro dia. Então, tem algumas lembranças Nossa. aqui que marcam a gente. E foi bem interessante, porque no Brasil, por já ter cargo gerencial, eu já tinha equipes abaixo, né? Então já não sabia, já tinha muito tempo que eu não colocava a É, mão na massa, assim. não é tão automático você receber a ordem hierárquica ao contrário, né? Exatamente, exatamente. O irlandês, apesar dos pesares, assim, no sentido de ser um pouco que cobra muito, né? Quem tem chefe irlandês sabe que eles são muito exigentes no sentido de produtividade. Eu conheci um cara que é Patrick, né? Que é o Pad, a gente chamava de Pad. Ele era um cara super gente boa e eu consegui trabalhar com ele um tempo sem grandes estresses, assim. Então isso ajuda também, porque quando você tá, apesar de você chegar, por mais que você tenha algumas economias ali que você guardou para suportar o processo, né? Usar até a frase de um amigo meu que inclusive tem um podcast no Brasil, o Valmir, para suportar o processo não é fácil. Então ele fez com que esse início fosse mais leve, porque era um cara legal e a gente E conseguia como é se que era o relacionar inglês nessa bem. época? Você já tinha um Zero. Não, zero, assim, eu conseguia me comunicar o o básico, básico, né? mas Entendia o básico, mas, por exemplo, com ele era bem difícil, porque ele ah, era Irish, né? Então, aquele inglês. arretado do inglês carregado e difícil de entender Exatamente. as palavras. Então, era bem difícil. E um outro desafio que eu tive aqui no início com relação ao inglês era falar ao telefone. Por quê? Porque o irlandês não gosta de mensagem, não É, gosta de computador, eles querem olha falar, lá. eles gostam de falar. E aí Então, atender ligação de irlandês no entender. início é complicado. Exatamente. Mas aí depois você vai perdendo o medo, vai estudando, vai se adaptando. Hoje já, né, eu já consegui evoluir bastante para o que eu cheguei aqui. Inclusive, um dos motivos foi esse, porque no Brasil, como eu já era gestor, eu já tinha alguns desafios, por exemplo, participar de reunião trimestral para divulgação de resultados estratégicos. Então, as reuniões eram todas em inglês às vezes, né? E você depois precisar repassar isso para o seu time no mesmo nível de precisão da informação para não errar. Então, isso gerava um desgaste. O Brasil valoriza muito a questão do inglês fluente, é importante para alguns cargos, então era um próximo passo que eu precisava para ser um Até para diretor. você vir, ficar um período e voltar num outro cargo que Exatamente, com inglês fluente, né? exatamente. Essa era a intenção inicial. Não. Hoje eu já não sei mais se eu tenho essa intenção, Então, porque porque tomamos a outros vida rumos. há outros rumos, né? Hoje, Outros se rumos. você pegou o Stamp One, né, com cargo de Sim, engenheiro, sim, né? sim, sim. Aconteceu e E assim aconteceu rápido, né? exatamente. É uma outra coisa bem interessante, porque não é. Assim, eu sempre gosto de falar que às vezes a gente subestima demais o que a gente sabe, né? Principalmente quando está num país de primeiro mundo, tem medo de ir para uma entrevista, tem medo de falar o que sabe falar inglês. Uma das coisas que mais me entristecem enquanto Irlanda é quando eu vejo um brasileiro, por ser, exemplo, B1, né? O famoso B1, né? É, Quem tá no B1 nem fala B1 mais, né? É o B1. Bill Eu One. sou B1, C1. Então, o cara que é B1 ali, que tá 6 meses à frente aqui na Irlanda, a forma como às vezes se posiciona com quem tá no A1, quem tá chegando. Então, eu também vivi essas infelicidades de ver, por exemplo, contar uma história rápida aqui, eu fui numa entrevista numa fábrica de embalagens aqui, logo quando eu cheguei, acho que foi no meu primeiro mês, e a gerente era brasileira, né? Era uma vaga assim, totalmente operacional, era uma vaga para tirar uma caixa de Ou seja, plástico, você não usava falar. nada. Tirar uma caixa de plástico
de um lugar e colocar em outro e abastecer. Tirar o dia inteiro fazendo isso. E ela fez questão de fazer a entrevista toda em inglês comigo, mesmo sabendo que eu tinha acabado de chegar, que apesar de ter um pouco de inglês, uma noção básica ali, era um desafio para mim naquele momento, não só pelo fato do inglês, mas pela ansiedade, pelo desejo de buscar o emprego, de conseguir aquele emprego. E hoje eu posso dizer assim que o inglês dela era um inglês que ela nem precisava falar naquele dia, porque era um inglês de script. Ela nada mais fez comigo do que apresentar a empresa e falar e para mostrar. Coisas que ela fazia sempre e bobear, nem fluente mesmo ela era só um roteiro, né? E é isso que entristece às vezes, tá? Às vezes pode dar um empurrãozinho, né? Pode ajudar. Você acabou de falar agora há pouco, né? Que teve várias pessoas que te ajudaram na sua jornada, né? E essa eu acho que não foi uma, né? Tipo, e poderia ter sido, né? Feita diferença na sua vida e você ter boas memórias dela, mas não é, né? Mas tem brasileiros assim. Eu lembro de uma também, falando de mim, assim, eu lembro que eu trabalhava numa cozinha e eu trabalhava só 6 horas por dia. Por eu trabalhar só 6 horas, eu não tinha direito a comer no restaurante. Nossa. Mas era a minha única refeição do dia. E aí eu comia, eu tinha 15 minutos de break e eu comia. Aí quando ela ficou sabendo que eu comia, eu disse, mas você não pode comer. Por que não? Todo mundo come. Todos os funcionários. É porque você só faz 15 minutos de break, só pode comer quem faz meia hora. Eu olhei pra cara dela assim, cara, é a minha refeição do dia. Pois é. Você vai realmente me tirar isso? Eu fico assustado com as coisas. E ela chama Paula. Eu falo, ela chama Paula. Tipo assim, cara, sabe aquela pessoa que, tipo. Eu só não falo o nome da que fez comigo, porque eu não lembro. Porque se eu lembrar. Eu lembro. Cara. Mas se ela ver o podcast, ela vai lembrar. Mas o meu tem muito tempo já. Tá falando de 2018. Entendeu? Então, assim. Cara. Por quê, cara? Uma brasileira, tipo assim, te impedindo. A comida nem ela que tá pagando, velho. Pois é. Entendeu? A empresa que paga. E eu comia em 15 minutos, entendeu? Eu engolia comida em 15 minutos. Eu tive que parar de comer e aí comecei a levar uma banana, entendeu? Teve um outro caso aqui que foi num restaurante, eu não vou citar o nome para não expor, né, ninguém, mas... Não, aliás, o nome eu posso citar, que é um bom restaurante, inclusive, é importante ressaltar. O gerente foi super gente fina comigo, um Irish, um irlandês. Eu cheguei, apresentei meu currículo, pedi uma oportunidade. No outro dia ele já me ligou, pediu para eu fazer um teste. E aí, quando eu cheguei lá para fazer esse teste, quem me atendeu foi uma brasileira para fazer o teste. E ela acho que ela já estava aqui há 2 ou 3 anos. E daquele jeito. Como é o seu inglês? Eu disse, meu inglês eu tô no A1, tô iniciando aqui, é mais ou menos, consigo desenrolar algumas coisas. Aí ela, então acho melhor você nem entrar aqui no café. Vá pro bar, porque aqui você não vai ter oportunidade não vai dar para você. Assim, e o próprio gerente que fez a entrevista comigo, que foi o Irish, que conversou comigo e fez a entrevista inicial para me colocar para fazer o teste, foi que me colocou lá no café. Pediu pra Ou seja, ele entendeu que você caberia lá. Exato. E ela já. Ou seja, ela já cortou, né? Foi lá e barrou. Hoje eu agradeço de coração, inclusive, queria agradecer a você. Queria agradecer imensamente. Hoje eu sou engenheiro numa empresa e sou empresário e graças a porque eu não. Não tenho o que reclamar, graças a Deus, porque acho que independente das nossas conquistas, eu acho que ser feliz, né? É o que importa. É o que importa. E hoje eu sou feliz com o que faço. Era o que eu buscava, né? Então vamos lá. Você entrou na empresa, você fazia seu trabalho, mas você queria sempre empreender, né? E como é que surgiu a ideia, né? Você estava contando um pouquinho nos bastidores, né? Essa parte eu deixo para contar agora para ser surpresa para você também. Como é que surgiu a ideia? Vamos lá. Eu vou abrir um negócio. Primeiro, essa ideia... Primeiro você queria abrir um negócio ou veio tudo junto? Não tinha intenção. A minha intenção era realmente estudar, me aprofundar no inglês, adquirir a fluência empresarial, né? O inglês empresarial, o inglês para business, não só para viagens, mas para o que eu já fazia no Brasil. E aí, conversando com 2 amigos... Só para entender uma lógica, você pegou o visto de trabalho primeiro ou virou empresário primeiro? Primeiro. O visto de trabalho primeiro? Não. Eu virei empresário primeiro. Tá. E aí, a gente começou a primeira bike, eu acho que, se eu não me engano, foi em 5 de março. Eu não esqueço essa data porque é o aniversário de um grande amigo meu, Piedade. Então, eu sempre linko, né? Foi a abertura da empresa, quando eu comprei a primeira bike, foi no dia do aniversário dele.
E para mim era ainda uma loucura, né? Eu pensava que eu estava gastando dinheiro, mas eu disse assim, se não der certo eu uso a bike. E aí foi acontecendo, claro, né, que nada é do nada, foi muito trabalho, muito estresse, algumas decepções, muitas Você tinha conquistas. contado bem que surgiu a oportunidade do casal, Sim, né? aí foi conversando com dois amigos na sala, eles disseram assim, vou comprar uma bike para fazer delivery. E eu também estava somente com o trabalho, que era ainda meio que temporário. Aí eu pensando, pô, eu acho que eu vou entrar nessa do delivery também. E a gente conversando para saber como era e tal. Aí ele falou, eu não vou alugar bike, eu vou comprar, porque eu acho que é melhor comprar. Essa é inclusive a pergunta que mais me fazem, né? Mas aí É melhor alugar ou melhor comprar? outro momento a gente Outro fala. momento. Mas aí ele falou, eu vou comprar, e era um casal, né? Um casal de amigos, né? Que eram dois homens, no caso. E eles decidiram comprar aí eu pensei em comprar também. Só que eu segurei um pouco porque eu já estava trabalhando, mesmo que temporário. Eu disse, bom, vou segurar um pouco. E aí, depois, Passado pouco tempo, eles. eles tiveram, Um né, atrito entre um eles lá, se atrito, separaram. se separaram. Um queria voltar para o Brasil, o outro queria continuar. E aí eu acho que foi até para Londres, foi o Gui. Gui, se você estiver vendo o podcast aí, abraço. Né? E aí, Marcou, né? exatamente. E tem algumas pessoas, como eu Que falei, marcam, que né? marcam, né? Então, como a minha primeira cliente também, que ainda mora aqui, Lohane, né? Foi minha Aí, primeira ó. cliente. Falei com ela tem umas 2 semanas sobre isso, ela nem Ah, sabia disso, mas. Então, assim, nessa discussão, eles resolveram vender a bike. Eu comprei, As foram duas as bikes. duas. E ali nasceu o Íris empresário. Ali na realidade, não. Naquele dia não, né? Mas. Nasceu aqui, porque lá no Brasil eu já tomei muita. Já dei muito murro em ponta de De faca. faca. Já vendi lingerie, comprei uma loja de Uma lingerie. confecção de lingerie. Já tive uma marca de biquínis de moda praia, que foi como era o nome? Flor de Lótus. Já vendi tênis, já vendi relógio, já um monte de coisa. Então, sempre gostei porque minha mãe sempre foi uma grande empreendedora, né? Minha mãe me criou através das vendas. Vendia de tudo. Uhum. Tudo que você imaginar aí, minha mãe já vendeu. Graças a Deus, menos o corpo, né? Então, Só pra deixar claro. só para deixar claro. Mas sempre foi uma grande guerreira e me ajudou muito a desenvolver esse espírito empreendedor. Então, daí foi surgindo. Então, comecei a fazer algumas análises de número, que é natural, né? Quando você está entrando em um negócio. Natural pra você que é um já cara de fazia. business. Tá. Tem gente que meteria o pé sem analisar muita coisa. Exato. O famoso plano de negócio, plano de estratégia. Hoje eu vejo, né, vários entrantes. Entender o ticket médio, fazer o payback. Sim. Eu vejo vários entrantes hoje em Cork, né? Tem muita gente fazendo isso, alugando bike, é muito natural. É até importante deixar claro que eu não tenho nenhum problema com isso, porque muita gente acha que porque o cara tá alugando bike, vira inimigo e tal. Não tem um problema. Acho que o que diz se a pessoa é inimigo ou não da outra é a personalidade, a integridade, né? A conduta, o caráter. Né? Você, por exemplo, assediar o cliente do outro, para mim isso não condiz. Então, assédio, se você está assediando o cliente de um outro parceiro que você sabe que faz a mesma coisa, isso para mim é ausência de caráter. Agora, quanto a alugar, para mim, enquanto tiver mercado aí para todo mundo, eu acho que para o business isso vale muito a pena. Tem que ter. Não tem graça você não ter concorrência. Sim, você tem que ter. Né? Acho que é super natural e é saudável, inclusive. E aí o que oferece, as duas empresas oferecem bike, o que muda ali é o atendimento, claro. a sua expertise de retorno. Eu acho que o maior desafio para qualquer empresário de Cork, independente da área, é o nível de serviço. Porque você já está aqui, né, há bastante tempo e sabe o quanto que essa cidade ela é carente de serviço. Nossa, se você procura um encanador, se você procura um pedreiro, se você procura um mecânico, tudo aqui é difícil. É aqui que eu aprendi a lidar com a agenda nesse sentido de planejamento, de dizer assim, olha, eu não posso fazer isso daqui a um mês, eu só vou conseguir fazer isso daqui a 4 meses, porque eu não tenho quem possa fazer isso. Então, no Brasil não, qualquer esquina que você vira, você precisa de um mecânico, você acha. escolhe, né? Então, aqui tem essas limitações e esse, para mim, enquanto empresário, esse é um dos maiores desafios, é conseguir fazer com que o cliente, infelizmente, compartilhe dessa dificuldade comigo, porque às vezes nem tudo que a gente quer fazer a gente consegue fazer. Então esse é um desafio grande aqui em Cork. E tem também aquela coisa assim, né? Você tá super aberto a críticas e sugestões, mas
vamos com educação, né? Exatamente, é. Eu já tenho alguns casos, inclusive um bem recente aí, de algumas histórias nesse sentido do cliente que chega e recém-chegado, chega com aquele nível, a régua lá em cima, né? A Referente ao nível de serviço, a expectativa. expectativa também. Ah, porque eu tô na Irlanda, ah, porque eu tô num país de primeiro mundo. E, porque eu aluguei a bike sua mão, você tem que se virar para fazer e resolver e tal. O quê? Realmente, eu tenho que me virar Mas porque eu pera sou. aí, não é? Mas vamos lá, tem que tem que saber como fala, né? Porque eu também não sou obrigado a engolir tudo que vem e é dito, né? Então, eu prefiro, eu levo sempre comigo a teoria do 90-10. Eu prefiro estar no lado dos meus 90% dos meus clientes que são super gente boa, super gente fina. Eu tava vindo pra cá, recebi um vídeo de um aqui que eu dei tanta risada, ele gravou um vídeo aqui pra, né? Assim, mandou pra mim, né? Falando sobre a Electric Go e tal, pra botar na página lá. E é esse tipo de cliente que eu quero, sabe? É o cliente que veio pra cá pra emanar vibe positiva, pra trazer coisas boas, pra aprender e pra se desenvolver. Eu te fiz uma pergunta também nos bastidores, vou repeti-la agora, que é assim, muita gente te procura por causa que não quer comprar uma bike ou porque é um job temporário ali? Boa. Ó, em sua maioria é porque é o job temporário. Eu não posso, né? Assim, a pessoa que quer fazer delivery hoje para fazer já fazendo, vamos dizer assim, fazendo por Ficar conta, fixo mesmo? ficar fixo, existe o risco da não adaptação, porque aqui as intempéries, né? O O clima clima, não ajuda. E a baixa demanda. a segurança também, em alguns momentos hoje já assusta um pouco. Não é que seja tão crítico quanto o Brasil, né? Claro que não, E, e nem, mas e nem tão crítico quanto o Dublin também. Aqui é mais soft, a gente tava você falando isso. falou. Mas assusta para quem tá chegando e ouve tanta coisa nos grupos, e daí os nanás enchendo o saco aí, né? Os snackers, né? Enchendo o saco, enfim. Mas as pessoas que querem começar, a maioria me procuram porque querem isso como um emprego temporário e ou conectar com o seu emprego. Por quê? Fazer um extra ali. Porque o que mais acontece aqui são empregos que são dados, fornecidos, né? Oportunidades são fornecidas, mas eles querem você no melhor horário. Eles querem você, por exemplo, num pub ele vai querer você sexta, sábado e domingo, de 6 da noite, né? Ou De 7 da noite à meia-noite, 1 da manhã, ou 2 até da manhã. 3, 4 da manhã para quem Sim. conclui com cleaner, né? É. Fazendo cleaner. Então, esse é o ponto. Que quem vai para o delivery muitas vezes quer conectar esse emprego e ter a possibilidade da flexibilidade de trabalhar Fazer em o seu outros próprio horários. horário, né? Fazer seu próprio horário. E o investimento para você ser um rider inicial, se você quiser comprar tudo, é caríssimo, porque vem bota waterproof, calça, jaqueta, no caso, tô falando de bike, né? Porque moto ainda é mais caro ainda, mas de bike. Aí Do vem capacete. porta-celular, cadeado, a bike, para quem quer comprar, eu quero comprar minha bike. Ok, eu vendo, mas eu também preciso te passar que você tem a possibilidade de viver um mês ou dois sem ter que se desprender, porque assim, 1.000 euros são 1.000 euros. A gente não E pode quem acabou esquecer. de chegar não tem 1.000 euros pra gastar. Pois é, então quando você quer comprar uma bike e todos os outros acessórios para ser um rider, você vai gastar no mínimo aí 1.300 euros. No mínimo, por baixo. Se você comprar uma bike legal, né, uma bike que não te traga tanto problema, é no mínimo isso aí. Então, assim, eu sempre dou. Aliás, eu dava a sugestão de locação. Hoje eu já não dou mais, porque eu comecei a perceber que quando eu falava com as pessoas sobre isso, e é super natural quem está chegando do Brasil vir com esse pé atrás, ele está falando que é mais vantagem Porque ele quer vender o serviço dele. porque ele aluga. Exatamente. Então chegou um momento que eu não falo, eu parei de falar sobre, o que é mais vantagem é o que você considerar É up to melhor you. para você. Exatamente. Porque o que for melhor para você vai ser melhor para mim. Se você tem os 1.300 aí pra gastar, pra investir, investe. Passou o mês, não gostou, vende, perde 400, perde 500 euros. Exatamente. Exatamente. Porque pra vender tudo vai cair o preço. Exatamente. Mas é muito fácil ver que. E tem uma coisa aqui que eu falava, né? Que é importante para quem é novo entender, quem tá chegando, que é assim, às vezes o cara compra uma bike. Eu quero comprar porque é minha, depois eu vendo, pelo menos eu não perdi o dinheiro todo. Não entreguei na mão de alguém esse dinheiro todo. Aí o que é que acontece? O cara compra uma bike hoje, amanhã ele é expulso da acomodação, porque a acomodação não aceita a bike. Vai botar onde? Então são coisas que às vezes as pessoas que estão chegando são pegas desprevenidas por não se dar o tempo, não segurar um pouco a ansiedade. Então eu acho que a primeira... Talvez seja interessante a pessoa alugar a conta, ficar ali 3 meses. Gostei, é isso que eu quero. Exatamente. Aí
até com a própria grana que gerou daqueles 3 meses, aí sim investe e compra uma bike, né? Exatamente. Existe uma receita de bolo que é muito prática para esse tipo de negócio e é bem padronizada, assim. Só que cada um pensa de uma forma. Então, eu não tenho, né? Infelizmente, como como entrar na cabeça de todo eu mundo. fico triste porque eu já vi tantos casos assim que eu fico frustrado às vezes de não poder ajudar mais, porque já tive caso de uma mãe que chegou aqui, alugou uma bike para o filho e comigo, né? Alugou uma bike, uma conta e eu expliquei tudo isso a ela. Por que eu expliquei? Porque eu já tinha prometido a mim mesmo que não ia falar mais sobre isso, né? De dar conselho, de orientar e tal. Só que por ser uma mãe preocupada com o filho dela com 19 anos, e eu vi a preocupação dela, Iris, você acha que dá certo? Eu expliquei tudo, olha, cuidado, onde você vai comprar bike, o que você vai comprar, conheça e tal. Eu expliquei toda a novela que eu sempre falo. Aí ela foi lá, 2 dias depois ela me ligou e disse assim, olha, vou aí devolver a bike porque eu comprei uma bike. Aí Aí devolveu a alugada. devolveu a alugada, minha. Vou devolver a conta também, porque eu consegui uma conta mais barata. Tá tudo certo. Tudo certo. Ela pegou, devolveu a conta e a bike. Aí eu perguntei a ela, qual foi a bike que você comprou? Você pagou quanto? Aliás, nem perguntei qual foi a bike. Eu disse, você pagou quanto? Aí ela falou assim, eu paguei 330 euros. Aí eu disse, poxa, eu sinto lhe dizer, você não comprou uma bike para delivery. Ou se comprou, ela vai te trazer bastante problema. Porque não tem lanche de graça nesse Não negócio. tem. Então, o cara que está vendendo a bike de 330 euros, ele sabe que aquela bike não é de delivery. E ela comprou. Comprou e mostrou e mandou a foto para mim depois de uma semana perguntando se eu queria comprar. Aí eu disse, pô, mas você não disse que a bike era boa? Por que você está querendo me vender? E é claro que eu não comprei, óbvio, né? E aí, junto com isso, o filho dela trabalhou uma semana com essa bike. E eu disse, olha, ele vai ter dificuldade de trabalhar com essa bike. Ele trabalhou uma semana e no dia do pagamento, lembra lá da conta que ela disse que pegou? O cara simplesmente mandou um print para ela dizendo que a conta tinha sido bloqueada e que ele não ia conseguir pagar ela. 648 euros de prejuízo. Então, assim. Mais a bike. Mais a bike que ela comprou, que não serviu, que provavelmente não sei se ela vendeu Não, ou se ainda isso eu não com sei ela. se você perdeu o fim da novela. Eu sei que em uma semana mais ou menos ali foi quase 1.000 euros de prejuízo. Então, assim, isso acontece muito, é muito frequente. Infelizmente, não tem como a gente blindar. Essa semana aconteceu um outro caso com um colega que tomou outro golpe com conta. Ele até me ligou e falou, pô, mas vocês que são administradores do grupo lá, do delivery, não tem como ver uma forma de blindar isso? Não tem como a gente blindar isso, porque entra a gente todo dia, a gente entrevista, conversa com as pessoas, pede referência e tal, mas não tem como ficar 24 horas no ar vendo o número que está entrando. A gente toma até algumas ações, agora mesmo a gente tomou ação de excluir números de outros países para minimizar o cara que está fora daqui dando golpe fora de Cork. Só que é muito difícil lidar com esse tipo de situação. E pode ter a livre venda ali, né? A pessoa divulga uma bike ali, aí outra pessoa vai e compra, né? Sim. Tem de tudo. Que eu posso imaginar, gente. Tem de tudo. Eu só fico, assim, infelizmente, de mãos atadas para algumas coisas, né? Porque, por mais que. Uma das coisas que eu até gostaria, às vezes, de não aparecer tanto no negócio, ali, eu digo, na linha de frente, de quando você fecha uma bike, você fecha um contrato ali. Hoje a gente aluga para empresas aqui também. Então, quando você fecha, porque tudo que você diz, parece que você está dizendo para se autofavorecer. Para vender o seu peixe. E nem sempre Nem sempre às vezes né? é a nossa. É a experiência mesmo de que Exatamente. vai dar merda. Exato. Só que a pessoa já tá falando que vai dar merda porque ele tá querendo ganhar um por fora. A gente já viveu, né? Do pouco que a gente já viveu. Eu já tomei muita pancada aqui. Muita de bike, sem conhecer na época direito. E comprei bike, né, já toda acabada. Bike com 4 anos, 5 anos rodando aí. E o cara vendendo para mim sorrindo. Não, que você tá fazendo um bom negócio. E não era um bom negócio, né? Com certeza. Qual que é o principal gargalo seu ali? Talvez a manutenção? É a quantidade de bikes? No sentido assim, às vezes tem gente procurando e você não tem bike disponível porque tá tudo alugado. Gargalo para o lado ruim do negócio era a manutenção. No passado, quando eu comecei, eu usava uma manutenção terceirizada, né, de uma oficina local aqui. E esse cara, ele tinha as prioridades dele, né, com as bikes que ele também alugava.
ou de outros clientes, e isso gerava um desencontro ali de times, né? Eu já perdi vários clientes por conta disso, isso para mim passou a ser um gargalo, porque a partir do momento Mas tinha um conflito de interesse. Se ele também alugava, É, ele... exatamente. Esse era o principal, mas aí eu era refém disso, porque na época eu não tinha tempo para atuar nessa frente. E a quantidade de bikes também que eu tinha não justificava eu me envolver com isso naquele momento. Só que aí eu comecei a acompanhar os números, vi o quanto que estava ficando, a forma como isso estava me impactando. Vou citar um exemplo. Eu tive Impedindo você de crescer, né? Exato, travando mesmo, literalmente. Vou citar um exemplo só. Um cliente uma vez chegou para mim numa terça-feira, Iris, a bike soltou o pé de vela. O pé de vela é a parte que fica no pedal ali. A Uhum. bike soltou o pé de vela. E eu estava em aula, estava na sala e tal, não podia resolver aquele problema ou ir até ele no momento. E aí eu pedi para levar a bike nessa oficina. A bike chegou lá e ficou. E o dono da oficina lá, por direito dele, disse: ó, eu não posso fazer isso agora. Detalhe, trocar um pé de vela, para quem sabe aí, cadê a galera da manutenção aí, são 2 minutos ou 3 no máximo. Tá? Se o cara tem a ferramenta correta, no máximo 3 minutos. E aí o cara disse que não podia fazer naquele momento porque ele já estava atendendo outros clientes. Não sei se eram clientes dele de locação ou clientes irlandeses que vão lá, enfim. Isso não me interessa, mas eu não podia atender, ok, minha bike entrou na fila. Isso foi numa terça-feira. O cliente deixou a bike lá para buscar depois e foi trabalhar na quarta porque ele já tinha outro emprego na quarta para ir. E voltou na quinta, no final da tarde, para buscar a bike. E a bike estava do mesmo jeito, sem o pé de vela e sem tocar. Então, assim, a partir do momento que eu deixo de ser prioridade no meu negócio, eu já tenho que rever a estratégia. Então, Às vezes não atender na hora é super natural, né? Exato. Mas ficar ali 48 horas, Exato. sendo com um serviço de 3 minutos, você vê que às vezes tem alguma coisa, a pessoa não quis atender, Exatamente. alguma coisa aconteceu. Até aí até entendo que pode acontecer, mas aí acontece 2, 3, 4. Aí você vê que não tá legal, né? E aí, inicialmente, eu pensava que era só demanda. Né? Isso deve ser a demanda mesmo, que tá alta e tal. E eu não posso cobrar de um cara que não é meu funcionário, ele não trabalha para mim. É só pré-serviço, né? Exatamente, é um prestador de serviço, eu não posso cobrar dele que priorize, né, o meu negócio. É totalmente justo e correto, beleza. Só que aí começam a entrar outros fatores, né? Que um deles, o que você comentou, que é a questão do conflito de interesse. Pô, até que ponto? O cara também aluga bike. Até que ponto isso... Ele tem interesse em resolver o problema da minha... Em que o meu cliente se E às vezes não alugar uma dele. Exatamente. Enquanto eu não arrumo essa, aluga uma minha. E aí também aconteceu esse tipo de coisa. Eu tive clientes, né? Porque eu tenho clientes, somente clientes, tenho clientes que se tornam amigos. Sim. Então, clientes que são amigos hoje, que chegaram para mim e disseram, bom, eu levei a bike lá, você pediu para levar a bike lá, e o cara tava querendo me oferecendo uma bike dele, para alugar uma bike dele. Aí já começa a entrar numa vertente ainda um pouco mais complicada. Então, devido a alguns fatores, felizmente, hoje eu digo, né? Hoje você não tá lá mais, não tá com esse serviço mais terceirizado. Nenhuma bike minha, só se for lá sem eu saber. Eu não tenho como blindar isso, porque... É porque a bike, quando tá com o seu cliente, você fica cego, né? Você não sabe onde... A gente orienta, olha, nós hoje, graças a Deus, nós fazemos todas as manutenções. Tudo que é o ideal, né, cara? É melhor. Mas no início você tem que fazer uns testes pra ver como é que era, né? Hoje a gente faz tudo. Né? Inclusive, tem alguns clientes do mercado que nos procuram para resolver porque problemas. Sabe que porque assim, de tanto vocês fazerem tudo das bikes de vocês se tornam proficientes nisso, né? Começa a se tornar referência. Às vezes isso incomoda um pouco. Infelizmente, eu não tenho... mas concorrência isso, velho. Concorrência é isso, mas... hoje eu ainda não... Alguns casos muito pontuais, assim, você eu atendo o mercado. Mas geralmente você não atende, assim. Não gosto. Eu não gosto, não é porque eu não queira. Porque assim, até por causa de tempo também. Para não cair nessa mesma linha de priorização. Porque se o cliente chega e tem um cliente meu parado, vai gerar um conflito de interesse para mim também. Eu não quero deixar de atender um cliente. Você vai acabar priorizando um cliente seu da Electric Go do que um cliente avulso que chegou na loja. Exatamente. E você não quer dar esse desprazer pro cliente avulso. Você quer que ele seja honrado como deva ser, né? Exatamente. Eu acho que respeito é tudo. Então, é essa linha de respeito que a gente busca, de tratar as pessoas, até os meus clientes, hoje... Quando eles vão lá, inclusive você viu, né? A gente estava aqui em ligação, me ligou, que foi o que eu falei. Pô, quando você vier, não avise, porque a gente trabalha com planejamento. Porque quando você
deixa a coisa solta, né? E qualquer um vai a qualquer hora, aquilo que era para ser uma coisa simples de ser resolvida gera um desgaste muito grande, porque ficam 3, 4 clientes esperando você ali, você vai atendendo um e o outro esperando, então isso gera um desconforto, é ruim para quem está fazendo o trabalho, porque precisa fazer às pressas e aí termina errando, né? E essas pequenas falhas, às vezes, pode gerar um acidente, é o que eu sempre digo, eu sempre oriento, olha, a gente faz porque a gente quer fazer o certo. Então, pequenas falhas podem ocasionar um acidente, uma pessoa quebrar um braço, quebrar, né, uma perna, Machucar, né? atropelar alguém, segurança Por a uma gente falha preza muito. mecânica, né? Falha Complicado. mecânica, ou até uma falha humana devido a esse estresse, né, Sim. do Uma momento. falha humana que pode gerar uma falha mecânica futura ali, né? Exatamente. E cara, cheguei na Irlanda, quero te encontrar. Como é que faz? Assim, acabei de chegar, tô aqui noobzão, não sei nada. Ó, Como é que te procura? Instagram, tem o site? número, né, da Electric Go, que é o final 2817, que tá sempre aí no grupo, hora ou outra eu tô postando alguma coisa. Tem o nosso site também, às vezes eu coloco, a gente tem uma página de captura bem legal, que às vezes eu posto ela que, tipo, quando você clica já cai numa página que quer mais informações, quer se tornar delivery, aí É o tal do landing page. exato, a landing page, que já cai direto para mim, já cai direto pra gente, é uma outra forma de contato. E tem o boca a boca, que é o que eu mais gosto, né? Que é quando alguém vem, porque eu tava lá conversando e os caras, né, falam sempre em seu nome e tal, porque você é honesto. E são coisas. Essa é a forma que eu mais fico feliz quando um Com cliente alguém chega, né? Com certeza. Mas aí eu posso deixar então na descrição aqui do vídeo o seu WhatsApp, Claro. esse WhatsApp e esse site também que você tem, né? Claro, com certeza. Tem o site e tem a nossa página no Instagram. No Instagram também. Ainda precisa dar uma movimentada, preciso colocar mais coisa ali, mas ele existe também. Se alguém mandar por ali, também você vai responder com certeza. Com certeza. Não, perfeito. É importante saber, né? Quem tá assistindo a gente, às vezes tá no Brasil ainda, assim, já posso chegar chegando, né? Acontece muito, viu? Acontece muito. Às vezes eu fico até um pouco surpreso com o nível de planejamento da galera, assim, porque tem gente às vezes que me procura com 4 meses antes. Olha, eu tô querendo ir pra Cork, me deram o seu número, eu quero alugar uma bike e tal. Só Mas que eu sei qual é a realidade, né? Então eu digo assim, vamos fazer o seguinte, quando você chegar, me procure. Porque 4 meses aqui é muita coisa, né? É como se fosse, eu acho que 1 ano no Brasil. O tempo aqui gira em outra frequência. Então, eu não gosto de gerar uma expectativa frustrada em quem está do outro lado, mas ao mesmo tempo, às vezes eu vejo tem até um exemplo que eu vejo de um humorista, acho que é Ítalo Senna. Ítalo Senna, você já viu isso? Eu conheço. Ele chega assim, não, que eu tô planejando meu casamento para 2035 e tal. Eu já vi esse. Pô, e nós estamos em 2025. Se eu queria já reservar os buquês de flores, já reservar o espaço. É porque eu vou conseguir a minha esposa no encontro que eu vou daqui a uma semana. Mano, mas você não tem namorado? Não, eu vou me encontrar com ela ainda. Vou arranjar. Eu vou arranjar. É bem isso. É bem assim mesmo. É bem isso. Então, às vezes a pessoa me procura e ali 4 meses antes. Muito tempo, Pra deixar ali no quadro, né, uma bike. Não sei até quando você pode detalhar, mas como é que funciona assim? A pessoa te procura e aí você faz um treinamento que eu acho... Você falou que já faz, né? Mas explica um pouquinho como é que é o treinamento, que eu acho que é uma parte extremamente importante da pessoa entender o que é Deliveroo, como é que funciona o aplicativo, como é que funciona as contas, como é que funciona a bike. Tem casos e casos. Tem o cliente já experiente, que é aquele cara que já chega, já sou rider e tal, tô precisando da bike, não tem muito o que falar, né? O que treinar. Mas as pessoas que são mais novas, eu dou toda a orientação de como, né, se comportar perante o cliente. A gente fornece alguns materiais também de estudo para que a pessoa não cometa alguns erros, porque tem a questão da conta, existe um cuidado especial para quando a pessoa aluga a conta. Não é todo mundo que aluga a conta, mas para os que alugam, né, tem que ter uma preocupação, que existe o dono da conta, que é o principal prejudicado, né, no caso quando a conta é bloqueada, porque ela é banida, é importante ressaltar, né? Então a gente procura entender um pouco da realidade do cliente, se é estudante, se está ilegal, né, para entender o perfil, o país que a pessoa nasceu diz muito também sobre essa realidade. Eu não gosto de ser barrista, eu gosto de abrir as portas para todo mundo. Mas você tem que cuidar do seu business, né? Exato. Infelizmente, eu já travei algumas coisas. Por exemplo, aliás, eu não vou citar os países, vou
para não gerar nenhum desconforto, mas tem alguns países que eu já não... Acaba não alugando mais. Tô dando uma blindada porque eu já tive muito problema, né? Eu não acho que os caras façam isso por maldade, não. Não é que Acho eu que pense... é meio que é natural pra eles, É da assim. cultura, sabe? O cara nasceu naquele ambiente onde tudo quebrado é normal, Não. ele quebrar e É que não... assim, você não quer que o cara fique alisando a bike, mas manter Exato. a bike limpa, choveu, limpa ali a catraca ali pra manter Um um cuidado básico, mínimo, né? básico. Tem que ter, né, velho? Até porque o cara que é inteligente, eu tenho clientes assim também, que pensa assim, ó, essa semana teve um que veio fazer a revisão e ele usou uma frase assim, falou, porra, isso é o meu ganha-pão e é o meu trabalho. Então, o cara que pensa dessa forma, ele só cresce. Porque Ele tem que cuidar, né? engana-se quem acha que lesando o outro vai se dar bem. Não vai. Não vai porque a parada aqui é cíclica. Nesse plano aqui, né? Eu tenho a minha religiosidade como qualquer ser, qualquer indivíduo. Eu acredito muito no efeito cíclico das coisas. O que você faz aqui, você recebe de volta. Então, o cara que acha que tá dando uma desperto, lesando... Velho, Ou dá a vou volta. só te contar. Eu já aluguei bike, o cara devolveu bike com punho de moto na bike. Eu já aluguei bike, o cara trocou os pneus da minha bike. Vou te dizer a última. Essa semana, tem 8 dias, eu fui comprar uma bike. Cheguei lá para comprar a bike e a bateria e o carregador que estava na bike era meu. Então, assim, chega um momento que você, sabe, Já passa por tanto. você tem que traçar algumas estratégias para se blindar desse tipo de gente, desse tipo de coisa. É claro, e eu sou muito feliz, como eu falei, eu prefiro estar do lado dos 90 do que dos 10 que me trazem problema. Mas, às vezes, um cliente traz mais problema do que 90 ou 100 outros clientes. E é desgastante. Como eu saí do Brasil para não me desgastar, né? Até porque eu sou muito tranquilo, sou um cara muito gente boa. Agora, se pisou no meu calo, Não mexe, não. aí a parada muda um Ah, pouquinho. todo mundo é assim, né? Então, assim, como eu não gosto de me estressar com determinadas coisas, e para minha felicidade, nesses casos, em alguns casos que acontece esse tipo de coisa, a bike é minha, não tem estresse. Eu recolho a bike, aqui o seu dinheiro, tá tudo aqui. Acabou, vai embora. Tchau, obrigado, e tá tudo certo. Ah, mas mais nada. Tchau. Exatamente. E tá tudo certo. É porque tem um contrato, não tem quando você faz, né? Tem um... Hoje não tem, né? Não tem um contrato formal, porque as próprias pessoas que alugam às vezes não quer essa formalidade. Entendi. É um negócio muito dinâmico. Sim. Às vezes fica um mês, 2 meses, já devolve. Não, Fica 4 semanas. uma semana, um dia. O meu recorde foi de um cliente que alugou uma bike 4 da tarde, 10 horas da noite, o cara me mandou uma mensagem assim: ah, eu não vim, eu entendo e tal, tentei fazer um teste aí, Mas não deu. mas eu sou pós-graduado, eu tenho mestrado no Brasil, eu não vim aqui para isso. Eu disse assim, bom, tá tudo certo, mas eu conheço um monte de gente que tem tudo isso. E tá aí de raid. E começou às vezes nem como rider, às vezes em outras atividades. Porque... E eu acho admirável isso de você, tipo, você quer, vamos junto. Não quer, cara, devolve lá. E tá tudo certo. Eu tenho que devolver alguma coisa? Você alugou uma semana, já pagou, eu te devolvo só, você ficou 2 dias, eu te devolvo 4 dias. E como é que é? E acabou, velho. Fica com o seu, que eu fico com o meu, segue sua vida, boa sorte, que eu vou seguir a minha aqui. Não tem, se você não quer, tem quem quer. Exatamente. Então, essa postura da soberba, né, que a gente tem muito no Brasil, e eu já fui assim um dia, já fui assim, eu já fui o gerente que dava murro em computador quando meu computador pifava, já fui assim, e agora... A gente cresce, né, evolui. Exatamente. Quando a gente busca tomar uma decisão dessa, de abrir mão da sua comida, da sua cultura, da sua família, dos seus amigos, muitas vezes da esposa, como eu conheço vários aqui que deixa a esposa no Brasil, o filho no Brasil, e vem pra cá pra continuar errando, não vai ser comigo. Você vai errar lá sozinho, porque eu... Pode até errar, mas errar uma vez só também. Já errei muito, e eu quero agora começar, sabe, de um Boa. tempo. Então, é isso. E assim vai indo, né? Futuro, Iris, o que você vê pro futuro, assim, tipo, você vai continuar mexendo ainda com bike, pretende crescer ainda mais? Tem uma parte dessa história que eu ia contar no início e terminei esquecendo. Quando Conte você agora. perguntou sobre como surgiu isso. E eu acho que é a parte mais forte para mim, assim, porque quando eu tinha 6 anos, a gente sabe das coisas, a gente sempre vê o front, mas não vê os bastidores, né, de como as coisas acontecem. E quando eu tinha 6 anos, meu pai, ele não estava trabalhando na época,
e tava sem nenhuma renda, né? A situação tava bem, bem difícil. E eu ganhei uma bike do meu tio, que é meu padrinho, o irmão de meu pai, é o irmão mais velho de meu pai, que é Jorge. E eu ganhei uma bike dele, uma Caloi, nunca esqueço, uma Caloi roxa e branca. Bike de criança, né? E tinha um espaço, tinha recém-inaugurado o Paz Mendonça, era uma marca de supermercados da época, isso acho que mais de 30 anos atrás. Nice. Eles tinham acabado de inaugurar o Paz Mendonça lá no bairro que eu morava, então tinha uma área de estacionamento gigantesca, e toda novinha, assim, iluminada com lâmpadas brancas Asfaltinho e tal. bonitinho. E meu pai me levava lá para me ensinar, inicialmente me ensinar a andar com essa bike. E como era um bairro de periferia, muitas crianças queriam brincar com a bike e não tinha bike, né? Então aquilo era um negócio assim, Uma atração. uma atração. E eu andando lá com minha bike, E aí dando as crianças volta. que não tinham bike iam assistir você. Exatamente. Aí começaram os pais das crianças ficar pedindo emprestado a bike. Aí meu pai, pô, mas emprestar e tal. Aí o que foi que aconteceu? Meu pai começou a alugar essa bike. Isso eu tinha 6 anos. Então meu pai, como eram muitas crianças, ele deu, não... aí um pai ou outro dava um agrado e tal, e foi alugando, alugando. Eu chegava em casa assim, aí meu pai brincava, ó, toma aqui sua gorjeta. Aí na época era cruzeiros, né, a moeda. Era cruzeiro, então era um monte de dinheiro, é tipo o peso argentino lá, que a gente Aham, chega e tem aquele 10 mil euros lá, 10 mil pesos 10 mil pesos que dá 100 dá reais. 100. É um negócio desse. Então, chegava aí meu pai me dava um bolo de dinheiro assim, aqui sua mesada, todo dia ele fazia isso depois da alocação. No início eu ia, brincava com ele lá, depois eu parei de ir e ele continuou alugando. E foi uma coisa que eu só vim conectar essa lembrança, né, desse momento da minha vida lá da infância, meses depois. Então tem um simbolismo, tem uma força por trás desse negócio, Sim. que move esse negócio, que tá muito conectada também com a minha A sua relação, origem, assim, com a né? minha origem, com as necessidades, com a história, em minha história com meu pai, que foram poucos momentos assim de contato que eu tive com ele. Meu pai é vivo, claro, mas graças a Deus, mas dos poucos momentos que eu tive com ele na infância, esses foram um dos que mais Um me que te marcaram. marcou, assim, né? Que você Marcou viu muito. o seu pai ter em vez de só emprestar, ele já ter um insight ali de Exatamente. alugar por um valor simbólico, muitas vezes ali, e pela quantidade de gente, mas Exatamente. já era alguma coisa ali, né? Exatamente. Então, isso me marcou muito e depois eu, né, não coloquei ainda no site, mas em breve vai estar lá a história também da empresa, porque eu Como é que a história pretendo. começou? Exatamente. E então, assim, pegando agora um gancho nas coisas que me deixam feliz desse negócio, que me motiva, é quando a gente vê o brilho no olho de quem está conseguindo se resolver aqui, né? Porque aqui a gente sabe que é uma cidade difícil para você conseguir emprego, para você conseguir acomodação, tudo aqui é mais intenso. Especialmente com E quem tá chegando. eu vou te citar um exemplo. Eu já tive caso de cliente que trabalhou uma semana, a última semana do cara, ele me deu. Ele disse assim, ele foi lá entregar a bike, ele disse assim, ah, isso aqui é seu. Eu disse, como assim é seu? Não, eu não transfira nada para mim, eu não quero, é seu, esse dinheiro é seu. Mas eu disse, mas por quê? Aí ele falou assim, porque você foi o único cara que me deu a oportunidade, confiou em mim, você deixou o seu recurso comigo, você alugou uma bike para mim que vale mais de 1.000 euros por 50 euros, você deixou isso comigo. Foi graças a ela que eu consegui o emprego que queria conseguir, porque o trabalho de rider é muito nobre. Infelizmente, as pessoas e a sociedade não vê essa função como nobreza. Mas esses caras eu admiro demais. Eles não têm, talvez eles não tenham a noção do quanto eu vibro com cada um dessa galera, sabe? E para mim não importa se o cara vai com minha cara ou não vai, isso não tá me dizendo nada. Rider e acabou. Acabou, porque se uma cidade como essa entendesse o peso de uma galera dessa e parar uma semana, literalmente parar, como acontece no Brasil, aqui é mais difícil para eles parar, porque cada um sabe onde o cinto aperta. Então, eles não têm... Costuma às vezes ter greve, né? E aí o cara não para, você, amigo. Exato. Se eu parar, eu não pago aluguel. Exatamente. Se eu parar, eu não como amanhã. E aí? Difícil, E aí, bem que você vai... mas você tem que parar 2 dias pra conseguir mais... Cara, não dá, velho. Não dá. E, infelizmente, o capitalismo, ele tem disso também, né? A Deliveroo não vai mudar a estratégia dela por causa disso. Eu sempre... Às vezes rolam as discussões no grupo lá de delivery e tal sobre isso. Não adianta. Porque, primeiro que a IA hoje resolve tudo. Então, o cara, ele te dá hoje e tira amanhã.
Então, se ele te dá uma ordem hoje de 20 euros, amanhã ele vai te dar uma de 17, depois de 16, depois de 15, até equilibrar esse número. Ele tem um faturamento dele ali previsto. Então, não adianta essa discussão. Sim. Vamos falar de coisa que parece ser engraçada e muitas vezes até com alguns memes na internet de o rider tem que subir o elevador ou entrega na portaria? Os riders daqui são felizes, viu, nesse aspecto, porque tem poucos prédios. E as casas são tudo de porta pra rua, né? E as pessoas aqui tem uma coisa assim, o irlandês, apesar, quando eu falo irlandês, é o irlandês de maneira geral, o irlandês, a pessoa íntegra, ética, né, não é... Tem as suas exceções, Exato, mas exato. Em generalizando, sim, o Em irlandês. sua maioria, eles são boas pessoas, eles têm um nível de relacionamento e de educação, né? E acham nobre quem vai levar a comida deles lá, né? Exatamente. Não, claro que tem um ou outro que, infelizmente, inclusive uma das orientações, né, que a gente dá é cuidado com ordens com bebida. Porque quando o cara aceita uma ordem com bebida, ele já está sujeito a receber coisas lá que ele não vai achar tão Legal, interessante. Então, a pessoa que tá pedindo bebida pelo Deliveroo, a pessoa já tá alta, já tá daquele jeito. É porque acabou e a pessoa tá querendo mais. Que é o nosso lá no Brasil, tem um da Ambev, né, que é o... Esqueci o nome agora. Tem uma dessas de delivery só de bebida. Só de bebida. Eu não conheço. Eu esqueci o nome agora, mas se vier eu solto aí depois. Aliás, enfim, não deveria nem falar Ambev, né? Mas enfim, vamos continuar. Qualquer coisa corta, não tem problema. Mas a pergunta é, sobe ou não sobe? Mas eu não acho que deva subir. Eu acho que o rider tem que ir no endereço, né, Na portaria. Na portaria. Então, se o prédio não tem um serviço de recepcionista para receber esse pedido, né, e passar o código, o dono do pedido passar o código para o recepcionista e o rider entregar o pedido, eu acho que ele não deve subir. Não faz sentido, porque não é papel dele. Por vários motivos. Por mais que aqui seja um país seguro, onde o cara saiba que ele vai abrir a porta e não vai ter uma arma na cara dele, mas... É pelo tempo, eu acho, né? Também, é muito improdutivo. A vida desses caras está na produtividade. Tá no tempo, né? É conhecer o mapa da cidade, é conhecer tempo é dinheiro nesse sentido. Exatamente. É não ter o recurso quebrando, né? Que é o que o meu negócio sofre às vezes. Quando eu não fico feliz quando um rider chega para mim, pô, Iris, minha bike tá quebrando, a bike quebrou aqui. Então a gente tá o tempo Ou todo... então o cara deixou a bike para levar a comida, quando volta a bike não tá lá, ou a bike tá quebrada porque deram uma porrada na bike. Exato. Eu já tive várias roubadas aqui. Então é uma cidade que os ladrões daqui eles são oportunistas. Se você vacilar, o recorde, eu tenho 2 recordes aqui de roubo de bike. O último era, o cara alugou comigo 4 da tarde, foi roubado às 11h30 da noite, do mesmo dia. E o outro agora, mais recente, o cara alugou 2h40 e foi roubado às 3h30. Nó. Mas cara inexperiente, né? É que ele é aquela recém-chegado. Coisa, chegar e ver tudo em paz, assim. Não, eu tô na Europa, tá tranquilo. As ruas tranquilas, desertas, e achar que... Não, ele é oportunista. Ele passou andando, viu a bike em pé, senta e já foi. E o rolê que eu já vi muito acontecer também, da galera se unir, que eu acho muito bonito dos riders, sei lá, deu BO em algum estabelecimento, a galera vai em peso, né? Teve um caso aqui de Cork que eu já fiquei sabendo, de terem chegado em algum lugar, aí a pessoa mandou no grupo do Deliveroo, tem um pessoal aqui estranho aqui na minha porta. E aí cola um rider, cola 2, cola 3, cola 4, cola 10, cola 20. Poderia ser muito mais forte. Não faz nada, mas já, disso é grande. Já assusta a galera, né? Assusta muito. Eu já tive casos desse. Acho que a segunda bike que eu tive roubada aqui foi uma situação dessa. Foram mais ou menos umas 20 motos. E só não vai mais porque a galera tá no corre, né? Tá no corre, Mas quem tá ali de boa, ali esperando o pedido... A gente tem um grupo, eu não sei se você conhece esse grupo, tem um Cork Emergência aqui, é um grupo que a gente tem, eu participo da administração desse grupo também, e a gente não tem bate-papo nesse grupo, não tem conversa, é um grupo só, aconteceu algo... Só na emergência. O cara posta a localização... Quem puder deslocar... Já se desloca. E é incrível como funciona. E se a gente usasse mais esse grupo, com toda certeza os brasileiros, pelo menos falo os brasileiros porque é um grupo de brasileiros. Mas tem outros, né, de outros países. Mas se a gente usasse mais esse grupo, a gente teria muito menos problema. Por quê? Eu tive uma bike que foi roubada e eu postei no grupo, a bike foi roubada. Eu recuperei essa bike com menos de 1 hora.
Porque quando eu postei, o lugar que o cara estava com a bike, a pessoa que saiu, eu não lembro o nome dela, infelizmente. Até agradecer a esposa de Gabriel, mas ela eu não lembro o nome, mas quando eu postei no grupo, ela saiu na janela e viu que os meninos, esses caras que roubaram a bike, estavam com a bike na porta dela. E ela bateu uma foto. No momento que ela bateu a foto, como aqui é pequeno, eu já sabia onde ele estava. E eu fui atrás. Então, graças a essa foto, você vê, é uma atitude simples, porém, que ajudou muito, né? Foi efetivo, né, no Exatamente. resultado. Graças a uma foto, a gente conseguiu chegar rapidamente no No local. Não sei nem se eu chamo de meliante ou o que é que eu chamo, né? Não, Foram dois grandes atacantes que, nesse momento, perderam, né? Quando deu um grito, já fugiram. Na realidade, eu fui um pouquinho mais intenso. Mais intenso. Um pouquinho mais intenso. Mais arretado, baiano que sou. Exato. Aí eles largaram a bike lá e correram. Pra minha felicidade, eu até prefiro que eles corram. Porque eu não quero que eles com sangue quente, vai lá, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Mas cara, você tá nas bikes, fazer uma pergunta muito aleatória, assim, tem ideia de mudar pra moto, ou não faz sentido nenhum, assim, ou tô viajando aqui, ou você não quer nem aprofundar nesse assunto? Não, assim, eu não tenho essa intenção porque todo negócio envolve estratégia, né? Dentro do que a gente tem de estratégia hoje, funciona bem, né? Para Electric Go, e o próprio nome já está mais voltado para bike também, até o próprio símbolo da empresa, o logomarca da empresa. O nosso foco é bike, né? Algumas pessoas me perguntam, né? Você não tem uma moto para alugar? Não, vários clientes que eu perco, inclusive, né? Para alguns concorrentes de moto, que é natural, o cara quer mais conforto, ele quer mais, às vezes talvez não agilidade, mas ele quer mais, como é que eu posso dizer? Não sei se é qualidade de vida, mas ele que a moto você não tem um desgaste físico, né, de estar pedalando, então você mas a bike elétrica, a bike elétrica também não tem, né? Não tem, mas não tem um desgaste tão alto, mas tem um desgaste. Porque você imagine que esses riders, alguns deles trabalham de tipo 9 da manhã a 10 da noite. Mas ele não pode trocar a bateria, por exemplo? Não, ele troca, mas pedala. Mas não pedala para garantir que não gaste tanto a bateria. Pedalar, porque as bikes elétricas que nós temos aqui para delivery, elas são de pedal assistido. Então, você precisa pedalar para acionar o motor. Se você usa somente aceleração, o consumo de bateria é muito maior. Então, não compensa alugar, você teria que ter 3, em 2 horas, 2, 3 horas vai acabar. Então é melhor você ficar 8 horas dando uma pedalada, né? Exatamente. Ela só te alivia a pedalada. Exato. E por que não moto? Moto envolve, e aí... envolve ter carteira, envolve várias coisas. Envolve questões legais, que muitas vezes eu admiro meus parceiros aí que alugam moto pela coragem. Porque eu, sinceramente, eu não tenho essa coragem. Até porque, né, eu já caí de moto estando legal aqui. Eu já caí de moto estando legal, com seguro legal, com habilitação legal, e foi bem intenso, né? Para você ter uma ideia, eu tive a infelicidade de bater no fundo de uma BMW. Eu estava com minha esposa indo trabalhar e bati no fundo dessa BMW. E essa BMW, a amiga dessa mulher era da Garda. Ela era irlandesa e era da Garda. Na mesma hora que eu caí, a única preocupação com a turma que estava lá, da Garda, foi recolher minha documentação e sumiram. Eu não vi mais meu documento por 2 dias, fiquei sem meus documentos. 2 dias depois, alguém chamou. Um oficial da Garda chegou na minha casa. Uma semana depois, tinha um drone no teto da minha casa, por horas, sondando. Horas não, ficou mais ou menos 1 hora lá em cima, vendo o movimento. E 3 semanas depois, a Garda bateu na minha casa com furgão, com o carro da Garda, fez uma revista completa na casa para ver se achava droga, o que fosse, para poder, de alguma forma, eu estar errado. Graças a Deus não achou nada, né? Nem tinha por que achar, nada de errado. Mas eu vi o que eu passei estando... Na época, isso também foi ocasionado porque eu estava de barba loira, então aquilo mexeu um pouco com quem viu ali, né? A pessoa que estava envolvida no acidente lá me viu de barba loura, achou que provavelmente esse cara deve ser gente ruim, envolvido com alguma coisa aqui, vamos investigar mais. Mas foi isso que eu passei. Então, assim, é um risco grande, porque eu entendo um pouco, né, e estudo um pouco também das questões de direito por conta dos trabalhos que eu já tive. Eu preciso estar antenado e conectado com o impacto de cada decisão desse tipo. Então, quando você aluga, por mais que você tenha um seguro,
né? Se esse seguro não cobre determinadas coisas, você já está numa outra linha de problema. Sim. Né? Então, se você tem um seguro fake, você está numa linha de problema Maior ainda. Eu E- vejo que a bike tem a facilidade de você usar a ciclovia, né? Isso. Entendeu? E às vezes você pode descer da bike e passar a pé numa pontezinha, e de moto não dá, né? Se você descer da bike e empurrar, você pode ir para qualquer lugar do mundo. É, Aí, tipo, atravessar uma ponte, atravessar e de moto já não dá, né? de moto, você pode até descer, mas né? Não dá, né? Agora, e tem uma questão também da moto, que além da estratégia, que é o risco físico. Né? Uma pessoa que sofre um acidente de moto a 60 km por hora é diferente. Supondo que anda 60. Supondo que anda 60, né? É diferente de um acidente de 30 da bike. Já tivemos alguns casos aqui, né? Então, na própria Irlanda, teve o caso em Dublin lá, do cara que foi perseguido e tal. Então, assim, é um nível de estresse hoje e de risco que não faz muito sentido. Lembra que a gente falou lá dos conhecimentos, né? Quando eu tracei e comecei a fazer a análise de SWOT, que é uma ferramenta muito utilizada para a gestão de planejamento, isso apareceu inicialmente como uma força. Bom, por que uma força? Apareceu a possibilidade de alugar moto porque um faturamento é maior. Mas quando você vai para a linha de payback, para riscos fiscais, riscos legais envolvidos nessa questão, aí o negócio já inverte, não então, compensa. Para mim não compensa. Não estou dizendo aqui que nunca farei. Que nunca farei, mas não com a estrutura que eu tenho hoje. Talvez com uma oficina própria, com um local que me permita ter o nível de segurança, que eu não tenha moto roubada todo dia, né? Porque uma coisa é um prejuízo de uma Mas um rastreador, né? Exato. É que o rastreador eles já sabem, né? Que tem. Então, a gente tem casos aqui de motos que foram roubadas com rastreador e os caras roubam simplesmente para jogar no rio. Então, pega a moto ali e te dá um prejuízo de 3 mil euros. Então, não sabe? Então, aí você acha a moto, mas tá dentro do rio. Exatamente. Né? Ou tocam fogo. Né? Então, assim, é um instinto que a gente não tem como lidar com isso. E dentro dessa estratégia, hoje, para mim, não faz muito sentido. Eu fico sentido quando eu perco um cliente, claro, né? Não é legal. Mas eu entendo o lado do cliente. Ele tem que buscar melhoria. O que é conforto para ele, né? O que é bom para ele. Agora, em contrapartida, eu já tive também clientes que alugaram moto e voltaram a alugar bike. Ou voltaram e compraram uma bike. Por quê? O trânsito caótico de Cork não ajuda. Então, uma entrega que às vezes o cara faz de bike em 10 minutos, 7 minutos, no centro, de moto ele vai levar mais, porque ele precisa parar na sinaleira, ele não pode dar uma roubadinha ali no passeio, que eu aconselho, hein? Não é correto, porque bike pode dar uma roubadinha no passeio se descer e passar como pedestre. Exatamente. Não, é isso que nós estamos falando. Foi isso que eu quis dizer, exatamente. Então, assim, até porque bike também é multado aqui, né? Eu já tive 2 clientes que foram multados. Um em 550 euros, que atropelou uma senhora e teve que pagar isso de indenização. E um outro que foi de 120 euros, que passou o sinal vermelho e tomou a multa. E teve um outro que não foi meu cliente, mas foi um colega que é rider, que a guarda viu ele ultrapassando o sinal vermelho e tomou a bike e não devolveu. Então, assim, tem essa perda também e essa possibilidade. Eu já tomei multa de bike lá em Dublin, não aqui. Quanto foi? Foi 80 euros. Eu tava na contramão. Era uma rua que ela era mão, só que aí tinha uma rua à esquerda. Aí, obrigatoriamente, eu tinha que virar à esquerda. Só que eu fui reto porque era um trechinho pequeno, assim, era 200 metros. E aí quando eu fui, assim, que eu tava quase acabando a rua, entrou um carro da guarda, aí eles pararam, pediram o documento, aí eu informei tudo, dei meu DNIB, na época eu era estudante. Tô voltando do trabalho, não sei o que, papapá. E aí, daí um tempo, chegou a multa lá de 80 e eu paguei a multa. Tava errado. Claro. E agora imagine para um rider que trabalha o dia inteiro, que tem ali, traça uma meta ali de fazer 100 euros por dia, né? Numa bike, um exemplo. Traça uma meta. Não significa necessariamente que ele vai conseguir fazer isso todos os dias. Mas aí o cara fez os 80 e entrega numa multa dessa porque passou o sinal vermelho. Então existem, né, esses fatores da bike que favorecem e da moto que atrapalham e vice-versa. Eu acho que aí, nesse caso, a decisão é cada um olhar o que é melhor para si. Cara, show de bola. Tem mais alguma história super interessante, assim? Algum perrengue, história engraçada pra contar? Então eu vou te fazer uma pergunta final aqui pra gente terminar. Acho que, cara, a gente já contou bastante história pra mostrar pro pessoal como é que é, né? Como é que é ser empresário, como é que é a sua mente brilhante por trás ali das estratégias que envolvem o seu business, né? E já deixamos claro, né? Eu vou deixar aqui também, até puxar aqui, ó.
deixar na descrição o Instagram dele, né? Deixar na descrição o Instagram, o site, né? E o número do WhatsApp também, que ele atende ali E se puder deixar a página do Insta, vai ajudar muito. Sim, se deixar o Instagram lá assim para o pessoal seguir, né? E compartilhar. E se também você perguntar por aí, a galera conhece. Conhece. Conhece e aí você consegue... Eu acho que essa é a parte mais feliz do meu negócio, porque é um reconhecimento indireto que às vezes a gente é pego de surpresa, assim, de maneira positiva, claro, né? Claro que, óbvio, como qualquer lugar do mundo, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai falar bem, mas não tem como agradar a todos, assim, eu né? acho que a parcela de clientes que eu tenho hoje, aqui em Cork pelo menos, a gente, você falou de alguma história, não tem história, mas tem algo que a gente está desenhando aí para o futuro, que é um sonho que a gente tem de poder trazer coisas mais que ajudem mais os riders, né? E algo que a gente vem trabalhando aí num cofre aí de 7 chaves. Que você não vai abrir agora também. Não dá. Até porque envolve uma outra empresa. Envolve terceiros aí. Envolve terceiros e... Tô de pare. Por enquanto não dá pra... Não dá, mas tem novidades vindo por aí. Se Deus quiser, eu espero que dê certo, porque não vai ser bom só pra gente, vai ser bom pra esse grupo, essa galera que tá embaixo, que precisa de bike mais potente, de bike que eles paguem menos pra conseguir ser rentável, né, trabalhar, porque uma das coisas que a gente mais sofre ao ouvir é, pô, mas tá caro e tal. Mas, por exemplo, hoje eu cobro 50 euros por semana numa bike, esse preço está sendo trabalhado desde antes de eu chegar aqui. Já tem outros que cobram mais caros, né? Tem alguns que fazem seguro particular, enfim, tem de tudo. Mas eu tenho um sonho de conseguir trazer um recurso melhor e com um custo mais próximo da realidade dessa galera, assim, do dia a dia. Bom demais, gente. Bacana demais. Vou deixar tudo aqui na descrição para vocês procurarem e conseguirem falar com o Iris. O Iris é engenheiro, trabalha aqui em Cork e também é empresário na Electric Go, uma empresa que aluga bikes e aí possibilita que especialmente os recém-chegados, possam já ter o seu primeiro emprego no primeiro dia. Tem gente que procura ele 4 meses antes de vir. Ele até recusa. Não, me procura num dia antes. Mas é bacana. Eu considerei fazer quando eu cheguei. Acabou que eu comei o emprego de King Porter rápido também. Mas sim uma possibilidade, né, de fazer a grana. E uma coisa que é muito importante que você falou, que a pessoa faz o próprio horário, né? Então a pessoa trabalha em algum lugar e às vezes vai fazer um extra. E aí o tanto que ela quer pedalar é o tanto que ela vai ganhar ali, né? Exatamente. Às vezes a pessoa fica entediada em casa, não, deixa eu ligar o aplicativo. E tem uma continha aqui que tem que ser feita, que é da hora parada, né? Porque você já chega aqui pagando, né? Você já pagou para estar aqui. Então, cada hora sua parada aqui sem rentabilizar isso, sem capitalizar isso de alguma forma, é um custo muito alto. Tem o custo da morada, o custo do curso, o custo do visto, alimentação. Né? Então, essa continha tem que ser feita todos os dias. Eu faço ela todos os dias. E agora eu tô fazendo agora com um acréscimo, né? Que agora tem um baby, então, baby. A continha agora já entra o Aptamil, já é fralda. Mas tá valendo a pena. Foi uma das minhas grandes... Acho que a minha maior conquista na Irlanda, você falou de se eu tenho uma história para contar. Eu tinha uma dificuldade muito grande no Brasil eu não pensava em ser pai, nunca tive esse pensamento, e hoje eu entendo por que eu não tinha, porque o mundo corporativo ele te direciona para aquela gana do querer ser o gerente, para depois querer ser o melhor diretor, para ter o melhor salário, viver uma vida extremamente intensa. Então isso, quando você vive esse mundo, você começa a se desconectar do outro, que é o mundo família, que é o mundo... Eu era tipo aquele cara que a família chamava pro churrasco e era taxado como... Iris não vai para lugar nenhum, que a gente chama. Tá sempre trabalhando. Tá sempre trabalhando, não vou chamar. Mas o triste disso é que às vezes você não é visto assim, tá sempre trabalhando como uma questão de honra. Né? Iris está sempre trabalhando. Perdendo momentos de família. Exato. Ele está sempre trabalhando porque ele não quer, ele prefere estar trabalhando e nem sempre é isso. Né? Quando você está em determinados cargos, você precisa vestir a camisa e estar junto do seu time ali. Então era difícil para mim eu estar numa operação. Saindo 11 horas da noite, meu time chegou 6 da manhã
e eu sair 5 da tarde, ir embora e deixar os caras até meia-noite lá no meio do perrengue. Não dava. Não dava. Então, eu não conseguia, eu até brinco, né, com minha esposa. Eu passava tão pouco tempo com minha esposa que eu não conseguia nem ter tempo para fazer um filho. E agora no friozinho da Irlanda, aí. Mais juntinho, né, organizando as rotinas aqui, graças a Deus veio com saúde. E tamo aí, vamos... Passou, tem pouquinho tempo, tem nem um ano não, né? Do quê? O Baby? 30 dias, 30 dias, olha aí, 30 dias. Isso aí, 30 noites sem dormir. Não, até só sucesso, cara. Parabéns. Bacana de ver. Gente, bacana, inspirador a história aí, ó. História diferente aqui no podcast. De mexer nessa parte dos riders, né? Minha admiração e respeito por todos os riders aqui da Irlanda, não só de Cork. Eu morei em Dublin, tinha uns amigos também que eram rider lá e a gente tem que ter admiração e respeito, porque a galera anda na chuva, anda nos rolês, tudo e faz acontecer. Pessoal, vão pra portaria pegar a encomenda, para de falar pro rider subir, tenta dar moral, vigia o aplicativo pra na hora que o cara estiver chegando, você já tá disponível ali, não faz, pô, daqui 5 minutos eu vou, tô saindo do banho, pô. Coloca o endereço certo, né? Dá referência pro cara já te achar, o cara não dá volta na entrada de trás que não tem. Exatamente. Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer pra dar moral e ajudar, né? Com certeza. E o principal, né? Dá uma tips legal. Dá uma gorjetinha pro cara, pô. O cara tá levando o seu alimento ali, pô. Imagina, na chuva, no frio, menos 1 grau, o cara lá. E o cara tá lá, entendeu? Então, tem que dar moral pros riders mesmo. Eu sou de admiração e respeito total pra esses caras. Igualmente. E é isso. Valeu, gente. Bacana demais. Conversei hoje com o Iris Magalhães aqui. E é isso, Impulso Podcast, seu podcast aqui em Cork. Quiser algum comentário, comenta aí. Quero ver a galera comentando aí, os riders comentando aí. Dúvidas também, né? Dúvidas, eu peço ele para revisitar o vídeo. E vai ter na descrição os links, né? De todas as redes e as formas de você contactar o Iris também. Valeu, gente. Até mais.